Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui na nossa casa de oração para mais uma reflexão, para mais um encontro. Então, com muita alegria, vamos juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai, agradecendo ao nosso Pai por tudo. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, por todas as bênçãos que recebemos, por estarmos com os nossos entes queridos, com saúde. Agradecemos, Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pedimos que nos sustente nesse momento para que nós possamos caminhar na nossa jornada evolutiva buscando a nossa reforma íntima e o nosso progresso espiritual. Que nós possamos, Senhor, amar, respeitar, conduzir a nossa vida segundo a sua lei e a sua vontade. Que assim seja. Bom, irmãos, nós hoje trouxemos para a nossa reflexão uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 10, que nós vamos trazer para a nossa reflexão hoje. No capítulo 10 está: bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, mas nós vamos trazer a mensagem: não julgueis a fim de que não seja julgado. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco a mesma medida da qual vos servirdes para com eles. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhes conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles lhe diziam isso tentando, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, baixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogar, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, baixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não peques mais. São João capítulo 8, versículo 3 a 11. Essa lição para nós é muito importante para a gente fazer a nossa reflexão, porque nós temos os nossos pequenos e grandes julgamentos em relação ao nosso próximo. E a gente faz isso de uma maneira muito cruel, porque nós, se fôssemos olhar as nossas imperfeições, o quanto ainda temos que aprender, o tanto quanto temos que mudar, jamais a gente faria esse julgamento do nosso irmão. Nós exigimos do outro aquilo que a gente ainda não possui. Então nós precisamos fazer uma análise da nossa vida, porque nós estamos sempre apontando as falhas dos nossos irmãos, as imperfeições, exigindo dele perfeição, que ele faça isso, que ele faça aquilo. E quando a gente supostamente se sente no direito de criticar a atitude dele, nós estamos fazendo uma coisa muito complicada, porque nós estamos esquecendo de olhar que nós também possuímos imperfeições, que nós não temos um caráter suficiente, um direito suficiente de ficar julgando a atitude do outro, né? E às vezes dentro da nossa casa é assim, a gente fica ali querendo que o outro seja perfeito, cobrando do outro: você tem que ser assim, você tem que ser assado, você está errado nisso, você está fazendo isso. Mas a gente esquece de se policiar, de olhar: e eu? Como eu estou? Será que eu já estou num grau evolutivo
de tranquilidade na minha consciência, que eu já posso olhar tanto assim o que o outro está fazendo, criticar tanto assim o que o outro está fazendo. É muito fácil a gente falar, fulano é hipócrita, ciclano é hipócrita, a pessoa está fazendo isso, a pessoa é isso, é aquilo. Porque quando a gente faz isso, acho que a gente está olhando muito pouco para dentro da gente mesmo, né? Porque se a gente olhar, a nossa consciência for fazer uma análise, nós não temos direito de ficar apontando, né, o erro do outro, a imperfeição do outro, porque nós somos todos aprendizes aqui na Terra, nós estamos aqui para modificar as nossas más tendências, né? E a maturidade, ela vai nos ensinando que não vale a pena a gente ficar muito centrado em corrigir o outro, né? Em transformar o outro naquilo que a gente acha que é o certo, que é o bom, mas que nós temos que fazer isso conosco mesmo, né? Hoje mesmo eu estava vendo, uma pessoa postou um vídeo de uma criança que foi espancada pelo pai e pela mãe, né? É uma coisa terrível, é uma coisa muito triste, né? E a gente logo fala assim, esse pai e essa mãe são dois carrascos, a gente já puxa pelo lado do julgamento, né? Sendo que a gente podia pensar assim, nossa, a gente educa uma pessoa, uma criança, os pais educam pelo exemplo, né? O exemplo do pai e da mãe é o maior caminho para se educar alguém, né? A gente não tem direito de ficar, claro que não é uma coisa provável, não é louvável você ver um pai espancar uma criança, porque não é dessa maneira que a gente vai conseguir, né, colocar ali o que precisa ser colocado. Mas nós precisamos ver que nós também somos capazes de fazer isso. Que nós também somos capazes de agredir alguém, seja um adulto, seja uma criança. Basta enfurecer a gente, basta contrariar a gente. E a gente chega num limite que quando a gente chega não tem controle. Muitas vezes é assim. Nós achamos, eu tenho controle absoluto, nossa, eu jamais vou fazer isso com alguém, até que somos colocados à prova e percebemos que somos capazes sim de fazer, que somos capazes sim de atitudes terríveis, né? Então Jesus fala, não julgar o outro, que a mesma medida que a gente está fazendo isso com o outro está fazendo isso com a gente. Nós às vezes ficamos criticando as pessoas, né? Olhando, fulano, né? E tem tanta gente que está fazendo a mesma coisa em relação a nós e nós não estamos percebendo, nós não estamos nem sacando que nós estamos sendo julgados porque nós achamos que somos perfeitos, que já conseguimos, né, uma elevação espiritual, uma elevação moral e que nós já estamos brindados disso aí. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. Todo mundo tem o julgamento aí na consciência, né? Todo mundo faz seus julgamentos, mas o julgamento maior é da nossa consciência conosco mesmo, né? Nós precisamos, antes de olhar o defeito do outro, de criticar o outro, de falar do outro, fazer uma análise. Opa, eu tenho condição de falar isso de fulano? Eu posso olhar, né, no olho de alguém falando isso de fulano? Não, ninguém tem esse direito. Se a gente acha que alguém está numa situação que não é tão legal e a gente tem uma certa intimidade, a gente tem uma certa possibilidade de conversar a respeito disso com a pessoa, vamos falar, vamos tentar conversar, mas sem julgamento, sem crítica, né? Tentando, assim, de uma maneira amorosa, de uma maneira delicada, mostrar, olha, essa atitude não é tão positiva quanto você está achando. Não estou aqui te criticando, não estou aqui querendo te ajudar, né? E também estar aberto a receber as críticas, né? As orientações, as palavras de despertamento das pessoas em relação a nós. Que muitas vezes, quando uma pessoa vai mostrar alguma atitude da gente não muito louvável, o nosso milindre é muito grande. A primeira reação é refutar. Não, eu não sou assim, eu não fiz isso, não sou eu, você está enganado. Ou não aceita que a pessoa fale aquilo, não aceita que alguém mostre uma imperfeição que a gente possui. E é o contrário, quando alguém mostra uma imperfeição nossa, nós temos que ser grato. Porque muitas vezes nós somos cegos diante daquela atitude
nós não estamos nem percebendo que a gente está agindo dessa maneira. Então, se alguém tem o amor, ou até não, até com uma segunda intenção de magoar, de ofender a gente, vem falar, não vamos ficar com raiva, não vamos ficar melindrados, não vamos falar, não, nossa, que bom que você me falou isso, vou me policiar, vou tentar mudar essa atitude, eu não estava percebendo que eu estava agindo assim. É isso até dentro da casa da gente, quando um ente querido vier falar, olha, você está bebendo demais, você está fumando demais, você está fazendo alguma coisa, você está extrapolando certas atitudes, não vamos brigar não, gente, vamos falar não. Foi bom você me falar, porque eu não estava percebendo que estava tão intenso assim de você ter essa condição de perceber, de vir me falar. Estava passando até despercebido, né? Mas o mais importante é que nós temos que estar com a nossa consciência sempre atenta, para ela fazer uma revisão da nossa vida, da nossa atitude, como que a gente está agindo, como que é o nosso procedimento em relação ao outro, né? Como que a gente está vendo a crítica que o outro faz da gente, a maneira que o outro se posiciona em relação a mim, está me ofendendo, né? Está sendo duro para mim ouvir essa crítica, né? Eu estou merecendo isso que estão falando de mim, né? Agora, se a gente às vezes entra aí numa situação de calúnia, de difamação, de uma coisa assim que a gente não merece, que a consciência da gente fala, não, isso aí está sendo injusto, eu não estou fazendo isso para merecer esse julgamento. A gente não precisa sair pondo fogo no mundo, né? Tentando provar que a gente é inocente, que a gente tem razão, porque a verdade é soberana, ela vai se manifestar. A gente não precisa ir atrás de justificativa se nós estamos com a razão. Ao contrário, se a gente tentar justificar, dá a impressão que a razão não está conosco, né? Então, se a gente tem a consciência tranquila, a gente não precisa sair falando, não, eu não fiz isso, eu não sou assim, não. Deixa que o tempo vai mostrar a verdade, né? Isso, geralmente, aquele que calunia quem está com a consciência tranquila, uma hora ele é desmascarado. Por mais crédito que ele tenha, que as pessoas acham que ele está falando a verdade, ele vai ser desmascarado por ele mesmo. Então, a gente não precisa sair por aí, né, brigando com ninguém. Nós só precisamos deixar que esse juiz que a gente possui, né, esse juiz parcial, que olha só o que interessa, ele viva em nós, né? Nós precisamos ser juiz de nós mesmos, do outro não. Do outro é preferível a gente ser advogado de defesa, né? Quando uma pessoa vem falar de alguém que a gente ama, a gente tentar ser um advogado de defesa para a conversa não alongar para o caminho da fofoca, para o caminho da maledicência, para o caminho da pessoa ficar aí, né, decepcionada com a gente, porque a gente se calou no momento que ela precisava que a gente defendesse ela. Não porque ela está errada ou certa, mas porque a gente não se acha no direito de julgar ninguém, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm falar dos outros pra gente para aumentar a conversa, para fazer fofoca, não é porque ela está preocupada com a situação, com o assunto, não, ela quer pôr fogo no circo. E a gente indevidamente ajuda pondo lenha na fogueira. Então a gente precisa ter essa coisa. Jesus fala, na mesma medida que você medir, você será medido. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos julgamentos, com quem a gente chama de mentiroso, com quem a gente chama de falso, com quem a gente está pondo o nome aí para ser discutido por outras pessoas, né? Hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas vão atrás de tudo enquanto é conversa. Então vamos ser mais coerentes, vamos ser mais caridosos com o outro. Ninguém é perfeito, gente, né? Às vezes a gente vê assim uma pessoa que é um líder religioso, que é uma pessoa que tem um poder, tem um posto, a gente fala, não, fulano é um líder religioso, carismático. Não, ele é um ser humano antes de ser um líder religioso. Antes de ser aquela pessoa à frente de alguma coisa, ele é um ser humano falível, um ser humano que está lutando com dificuldades morais que todos nós temos, né? A gente precisa prestar atenção nisso, né? Para a gente ser mais caridoso, para a gente ter mais compaixão. Você tem uma diferença com alguém, não joga o nome dela na rua,
não vai fazer conversa fiada com o nome dela, não. Chega perto dela e fala, ó, eu acho que você está agindo de uma maneira que não é legal comigo, eu estou meio magoado com você porque você fez isso comigo. Conversa e se entende, que aí as duas partes saem ganhando. Porque quando a gente começa a julgar, o julgamento é condenação ou absolvição, né? Muitas vezes nós não absolvemos a pessoa, nós condenamos, né? Então vamos parar com isso, vamos seguir o que Jesus nos ensina, né? Ser mais brando, ser mais humilde, ser mais compassivo com o outro, né? Se ele está sendo injusto conosco, não vamos preocupar não. A lei divina mostrará para ele que ele está errado. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas mãos, né? Nós não precisamos ser juiz de ninguém. Existe uma lei de causa e efeito que fará que tudo se cumpra como é determinado pela lei maior do nosso Pai, né? Por isso Jesus fala, né? Eu não te julgo também. Vai, não peques mais. Vai, modifique. Vai, se transforme. Vai, aprenda. Vá e lute contra essa coisa negativa que você carrega, que te faz errar, que te faz ter atitudes menos dignas diante da vida e de você mesmo, né? E aí nós vamos encontrar o caminho da justiça, né? O caminho da moralidade, o caminho que vai levar a gente a uma evolução maior do que essa que nós estamos tendo neste momento, né? Então nossa mensagem é muito simples, essa mensagem que nós estamos tentando vivenciar no nosso dia a dia imperfeitamente, porque querendo ou não, gente, até nessas palavras que eu estou falando aqui, provavelmente eu estou julgando de alguma maneira, porque eu trago essa imperfeição em mim, eu ainda não tirei isso de mim, né? Quando eu falo que o outro tem que se modificar, primeiro tem que modificar eu, né? Então nós somos imperfeitos, é isso que nós temos que aprender, né? Aprender com Jesus, que nos ensina aqui claramente como que nós temos que cumprir a lei divina, né? Então, irmãos, que essa simples mensagem possa nos alertar ao não julgamento, né? A olhar nossa consciência com mais cuidado, a trabalhar mais a nossa parte de defensor do que de acusador, né? Porque quando a gente defende alguém, a gente está levando o nosso espírito a uma coisa bacana, uma coisa amorosa em relação ao outro, né? Então fica aqui o nosso abraço, fica aqui o nosso agradecimento e vamos pedir ao Pai, neste momento que nós estamos vivendo, pelo nosso planeta, o nosso planeta que está passando aí por essa transformação. Nós estamos vendo a natureza, né, mostrando aí, né, a sua força. Vamos compreender que essa força ela é necessária para modificar a nossa questão de soberania sobre a natureza. Nós não temos soberania sobre a natureza, ela tem sobre nós, né? Então vamos pedir ao Pai que paciente, né, essa natureza que está destruindo aí, se for merecimento nosso, se for a hora já de ter essa tranquilidade, né? E pedir ao Pai que nos auxilie, que cuide de nós, né? Pedir a Jesus que continue sendo o nosso caminho, a nossa verdade, que conduza através da sua mensagem a nossa vida, e pedir que Ele nos fortaleça e permaneça, Pai, no nosso coração, na nossa vida, em cada lar, abençoando este planeta que nós esperamos um dia ele seja um planeta de paz, um planeta de união, um planeta de fraternidade, e que nós possamos fazer uma pequena parte que nos cabe, porque é uma pequena parte que nos cabe, para que isso aconteça o mais breve possível. Que a paz de Cristo esteja conosco e Deus esteja no coração de cada um de nós.